Hola, estudiantes de la primera serie de la enseñanza media. Eu sou a profe Adriana e estarei com vocês em mais uma classe de língua espanhola. Então, vamos lá para a nossa aula de número 50 de língua espanhola. Que vimos na classe passada? Que a gente viu na aula passada? Nossa aula passada tinha o título Conoces los eventos deportivos? Conheces os eventos esportivos? Vimos o gênero textual notícia, o gênero textual notícia, los eventos deportivos, os eventos esportivos e las modalidades deportivas olímpicas, as modalidades esportivas olímpicas. E hoje, que aprenderemos? Hoje, nossa classe tem o título Nos comunicamos sem palavras? A gente se comunica sem as palavras? Como vocês podem observar, né? Até o nosso slide está diferente. No começo vocês viram, estamos numa semana diferente. Estamos na semana do conhecimento. E a nossa temática de língua espanhola é a leitura de imagens. Portanto, veremos o gênero textual. Veremos o gênero textual. Historieta são as histórias em quadrinhos. E em linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal e não verbal. Muito bem. Nos comunicamos sem palavras? Mira as imagens. Então, nós nos comunicamos sem palavras? Observe as imagens. Através dessas imagens, a gente consegue expressar algo? É possível se comunicar apenas com as imagens, sem palavras? Solo por las expresiones faciales y corporales de las imágenes observadas, podemos reconocer las emociones y sensaciones de la niña retratada. Esto se da porque las imágenes pueden reflejar mensajes sem a necessidade de palavras. Então, só pelas expressões faciais e corporais das imagens observadas, podemos reconhecer as emoções e sensações da menina retratada. Isso se dá porque as imagens podem refletir mensagens sem a necessidade de palavras. Então, a gente consegue, transmitir uma mensagem apenas por imagens, sim. Agora, observando as imagens, relaciona. Então, agora, observando as imagens, vocês vão relacionar com as alternativas ali que estão refletindo os sentimentos, que estão ali descrevendo os sentimentos que estão sendo refletidos ali nas imagens. Vou dar uns minutinhos e a gente já volta para corrigir. E aí, pessoal? Relacionaram aí? Já responderam? Vamos a corrigir. Bueno, na primeira imagem, a chica está celebrando. Então, observando a primeira imagem aqui, a gente pode perceber que a menina está celebrando, né? Ela está aplaudindo, ela está sorrindo. Agora, a chica está pensativa. Então, em qual dessas imagens a menina está pensativa? La D. Então, pela mãozinha ali dela, pelo olhar, a gente consegue ver que ela está pensativa. Agora, a chica está enfadada. Então, aonde que a menina está irritada, entediada? La C. Então, novamente, pelo olhar ali, pela expressão facial dela, a gente consegue observar esse sentimento sendo refletido. E la chica está sofrendo ou triste. Então, qual das imagens a menina está sofrendo, está triste? La B. A gente consegue, então, pelas expressões faciais e corporais ali, consegue observar, identificar qual é a mensagem que está sendo transmitida na imagem. Agora, mira a historieta de Mafalda. Então, observem a historinha em quadrinhos aqui
de Mafalda, nesses quadrinhos. Que mensagem Mafalda quer transmitir em la historieta leída? Então, qual é a mensagem que a Mafalda quer transmitir nessa história em quadrinhos que a gente leu? Lembrando que a gente está lendo, mesmo sem texto, a gente está lendo, porque a gente acabou de ver que as imagens elas podem transmitir as mensagens também. Então, pensem um pouquinho, observem a historinha da Mafalda e respondam qual é a mensagem que ela está transmitindo. E aí, pessoal, responderam já? Então, qual é a mensagem que a Mafalda quer transmitir na história lida? El mensaje de Mafalda en la historieta es que el mundo está enfermo e, consequentemente, está enfermando a todos os seres. Então, a mensagem da história em quadrinhos que a Mafalda a mensagem que a Mafalda quer transmitir nessa história em quadrinhos é de que o mundo está doente e, consequentemente, está adoecendo todos os seres. Como que a gente pode perceber isso? Então, no primeiro quadrinho, né, a Mafalda chega ali com a sua flor e chega perto do globo terrestre representando o mundo, né? Ela coloca ali a florzinha, então, próxima do globo e o que acontece? A flor acaba morrendo. Então, a gente consegue ver aqui pelas expressões faciais de Mafalda, no último quadrinho, que ela se assusta com isso, né? Isso deixa ela espantada. Então, continuando. Si la historia no tiene palabras, como percibimos el mensaje transmitido por ella? Então, se a história não tem nenhuma palavra, como que a gente percebe a mensagem transmitida por ela? A gente acabou de ver a mensagem que a Mafalda quer transmitir através dessa historinha, né? Como que ela conseguiu transmitir essa mensagem sem o uso de palavras? Pensem um pouquinho aí com calma e me respondam que a gente já volta para conversar um pouquinho mais.
E então, pessoal, como que a gente percebeu a mensagem transmitida pela Mafalda sem as palavras presentes na história? Percibimos por los dibujos presentes el hecho de que la flor se haya marchitado cuando colocada cerca del globo terrestre, representando el planeta, e por las expressões faciais de Mafalda. Então, como que a gente percebeu? Percebemos pelos desenhos presentes na história em quadrinhos, né? O fato de que a flor se murchou, né? A flor morreu quando colocada perto do globo terrestre. O globo terrestre ali está representando o nosso planeta. E pelas expressões faciais de Mafalda. Então, ali o último quadrinho ali, né? Que a gente percebeu o susto dela, o desenho da flor murcha, quando colocada próxima do globo terrestre. Tranquilo? La comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal e comunicação não verbal. A comunicação verbal é através de las palavras, pode ser escrita ou oral. Então, a comunicação verbal, né, ela é feita através somente das palavras. Ela pode ser tanto escrita quanto oral. Então, quando a gente está falando, a gente está se comunicando verbalmente, ou quando a gente está escrevendo. Agora, a comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal. São nossos gestos ou comportamentos de tipo visual, emojis, figuritas do WhatsApp e etc. Então, são os nossos gestos e comportamentos de tipo visual. Então, não verbal é uma comunicação feita pela visão, que a gente vê. Pode ser feita através dos emojis, que a gente utiliza bastante, as figurinhas de WhatsApp, muita gente conversa às vezes só por figurinhas, né? É um tipo de comunicação não verbal, dentre outros. Vamos ver um pouco mais sobre as historietas? Vamos ver um vídeo de André Kaliman, que é dibujante, ilustrador e escritor. Então, vamos ver um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos? Agora, a gente vai assistir um vídeo do desenhista de André Kaliman, que é desenhista, ilustrador e escritor. Tá? Prestem atenção nesse vídeo, então. Bom, eu tenho aqui comigo a versão em espanhol desse livro que eu produzi para a editora Ednumen, que é um livro de aprendizado de línguas. Então, no caso, o título desse é O Ladrones de Tesouros e, assim como a versão dele em inglês, o livro propõe ao leitor uma noção básica da língua de espanhol através de alguns exercícios que são resolvidos através da interpretação do leitor dessa história em quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos, ela pode ser feita sem textos, ela pode ser muda, porque as próprias imagens, elas contam uma história. Mas o diferencial dos quadrinhos é justamente juntar essa imagem escrita, o texto, com o desenho, para que a história faça sentido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma página aqui onde o meu personagem, que é o Diego, é um skatista, ele vira uma direita e depois uma esquerda com o skate dele, e a gente vê isso através da imagem. Como o desenho é feito mostrando o ponto de vista dele, então eu consigo entender, eu como leitor, que ele está virando à esquerda, depois ele está virando à direita, né? Se eu coloco um balão, ele falando, aqui eu preciso virar à esquerda, e ele está virando à esquerda, isso faz com que eu já compreenda essa palavra mesmo em outra língua. Então, é isso que a gente propõe nesse livro. Então, a gente usa essa capacidade que a linguagem dos quadrinhos tem de contar histórias através de imagens e de textos para compreensão de uma outra língua. Como exemplo, já a primeira atividade do livro, antes ainda de começar a história, ele propõe que a gente identifique as características dos personagens a partir da imagem e leia isso em espanhol, né? Isso fica fácil quando a gente tem essa imagem. Então a gente olha essa imagem e a gente vai aos poucos reconhecendo essas palavras e podendo responder as questões. Então, o laranja, que em espanhol a palavra mesmo parece com a cor laranja,
né, o amarelo do cabelo do personagem. Se o personagem usa boné, então você já vai pescando ali qual é a palavra em espanhol para boné, né? E isso também acontece nesse outro exercício, que é um exercício de caça-palavras, né? Onde, por exemplo, fontaneria, você pode não saber o que é fontaneria, mas a fontaneria vai aparecer no decorrer da história na placa de uma loja de venda de material de construção, material para cozinha, banheiro e tal. Então, você já vai associar essa palavra escrita a esse tipo de estabelecimento que você vai reconhecer na imagem, né? Então, mais um exemplo de como a imagem nos quadrinhos ela já está contando a história e o texto ele vira um complemento. E ele também pode contar a história quando a imagem não faz isso. Então é essa complementaridade que faz com que a gente consiga interpretar a história e responder as questões mesmo em outra língua. Então, como vimos no vídeo, então como a gente viu no vídeo de André, as histórias em quadrinhos elas podem ter apenas imagens ou ter a imagem e o texto, né, para a construção do sentido da história. Seguindo nesse contexto, então, agora vocês vão fazer uma atividade. Observa a historieta e contesta. Em los dos primeros cómics, no hay presencia de palabras, pero es posible definir un sentimiento de Mafalda en ellos, que reflejan los dos primeros cómics. Então, observe a história em quadrinhos e responda. Nos dois primeiros quadrinhos não há presença de palavras, mas é possível definir um sentimento de Mafalda neles. Então, observando apenas os desenhos ali nos dois primeiros quadrinhos, a gente consegue definir um sentimento de Mafalda. O que refletem os dois primeiros quadrinhos? Observem, então, essa historieta e respondam. E aí, pessoal, já responderam? Então, o que refletiram os dois primeiros quadrinhos que não tem palavras? La expresión facial de Mafalda en los dos primeros cómics reflejan que ella está pensativa. Al observar el vendaje, pensamiento que se concluye en el último cómic. Então, a expressão facial de Mafalda nos dois primeiros quadrinhos refletem que ela está pensativa ao observar ali o curativo, né? Pensamento esse que se conclui no último quadrinho. Então, aqui a gente observando, ela está pensativa, observando o curativo, e no último quadrinho ela conclui, bueno, e como hace uno para pegarse esto en el alma? Então,
como faz um curativo desse para pegar na alma, para, né, colocar nas feridas na alma. Mas pelas expressões dos 2 primeiros quadrinhos, a gente já conseguia ver que ela estava pensando sobre o curativo. Agora te toca a ti, manos a la obra. Então, como eu comentei no começo da aula, essa é uma semana diferente, a aula da Semana do Conhecimento. Nessa aula, vocês vão colocar a mão na massa. Então, vocês vão realizar uma atividade aí em casa e vão postar para que eu possa ver, para que o pessoal possa ver, e vocês vão receber uma nota por essa atividade. Vamos ver então? Semana del conocimiento, semana do conhecimento. Observa la historieta y crea la comunicación verbal en español de los personajes presentes en la misma. Usa tu criatividade. Então, vocês vão observar essa história em quadrinhos, que está só com as imagens, e criar uma comunicação verbal em espanhol dos personagens presentes nela. Use a tua criatividade, abusem da criatividade, tá, pessoal? Então, observem aqui a historinha e criem a parte verbal, a comunicação verbal dela. Quais são as instruções? As instruções, então, para essa atividade da Semana do Conhecimento. Observe a história e crie a comunicação verbal dos personagens presentes na mesma, a comunicação verbal em espanhol. Use a sua criatividade e, por fim, envie por e-mail para esse e-mail aqui, semanadoconhecimento.ced@escola.pr.gov.br. Esta atividade será evaluada por tu professor e uma nota será atribuída. Então, essa atividade será avaliada pelo seu professor e uma nota será atribuída. Comparte tua atividade em las redes sociais. Compartilhe a sua atividade nas redes sociais. Postem fotos, tá? No Facebook e no Instagram, utilizando as hashtags da Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento CED, Língua Espanhola CED e Primeira Série CED. Eu quero ver a atividade de vocês postada nas redes, tá, pessoal? Então, um exemplo com linguagem verbal. Um exemplo aqui com linguagem verbal. Hola, cariño, tenho uma ideia para nossa tarde de hoje. Oi, querido, tenho uma ideia para a nossa tarde de hoje. Hola, linda, qual seria? Olá, linda, qual seria? Que tal ir ao parque? Que tal ir ao parque? Genial, pero luego temos que fazer o que melhor hacemos. Genial, mas depois temos que fazer o que a gente faz de melhor. Comer pasta. Comer macarrão. Nuestro plato preferido, nosso prato preferido. Então, aqui é só um exemplo, né, pessoal? Vocês vão usar a criatividade de vocês e vão montar a linguagem verbal dessa história em quadrinhos. E essa foi a nossa aula de número 50, aula na Semana do Conhecimento. O que aprendemos hoje? O que vimos nesta classe? O que a gente viu nessa aula? Nesta classe tem o título Nos comunicamos sem palavras? Nos comunicamos sem palavras? Vimos o gênero historieta, história em quadrinhos, e a linguagem verbal e não verbal, a linguagem verbal e não verbal. E aí, pessoal, vocês acham que a gente consegue se comunicar sem palavras? Então, muito obrigada pela participação de vocês em mais uma aula de língua espanhola e até a nossa próxima aula.